boa. Mais uma vez, abre essa boca santa e prega com autoridade e ousadia. E rapidinho, Carlos, o papel com álcool? Com álcool? Para limpar, usa o meu aqui. Limpa aqui, ó. Esse aqui. Glória a Deus. Olha ele. Jesus. Opa. Paz, irmão. Eu acredito que todos vieram aqui com o intuito de receber não somente as informações da parte de Deus, como direcionamento para uma mudança, para algo diferente em 2022. E tanto você que está aqui, quanto eu que estou desse lado aqui, com a oportunidade de ministrar, também serei afetado poderosamente em 2022 pelas mudanças do Senhor, né? Antes de começar a ministrar, eu estou com alguns materiais ali, irmãos, e pela primeira vez eu trouxe bíblias de estudo, né? Bíblia de mulher e Bíblia para criança também. Eu estou com alguns materiais, se você quiser, eu vou estar ali fora, e aí você passa lá para dar uma olhada, precinho bem bacana, bem legal. Fazendo isso, você me ajuda a voltar para o Brasil, né? Eu estou muito tempo aqui já. Eu vim aqui da última vez, eu reclamei com vocês do frio, né? Aí fui para Londres, aí você já sabe, né? O negócio ficou melhor. Aí depois fui para a Suíça, aí fui parar nos Alpes. Aí você já começa a perceber o trem, né? Aí fui na Holanda agora, estava -3. E a gente vai dando glória. Né? Tentando se adaptar, mas eu acho que não dá, não. E incrível que pareça que tem gente que falou, Rafael, olha só, o seguinte é que agora eu não consigo voltar para o Brasil mais, porque é muito calor, né? Então a minha irmã falou comigo que está dando 42 graus lá a sensação térmica, né? Se mais um pouquinho, você vê Ananias, Misael e Azarias passeando, né? Pelo menos aqui a gente encontra Frozen. Então, tá tudo bem. Bom, abre a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo número 7, somente a parte A do versículo. Bispo, muito obrigado, de coração mesmo. Eu quero honrar aqui também, publicamente, embora a presença dele não seja possível, o pastor Alfredo, né? Que é um homem de Deus e um grande amigo que viabilizou esse contato com o bispo Rocha e que, para mim, foi um grande presente, né? A gente tentou marcar para ver se a gente conseguia esquiar, mas eu acho que não vai dar muito certo, não. O pessoal da Suíça não deixou eu descer, não, ficou com medo. Falou, Rafael, você veio de Caxias. Aí eu vejo Taquara, eu quero saber se é Taquara de Jacarepaguá ou se é Taquara de Caxias, né? O Taquara de Caxias, irmão, eu moro bem pertinho lá, 5 minutos de lá, eu morava lá. Então, quer dizer, tudo é possível, né? Você está aí, você pode vir para cá a qualquer momento. Então é bênção. Você achou? Diga amém. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 7, a primeira parte só. Todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos era a mesma coisa. Eu não tenho versão bíblica não, porque eu nenhuma traduzi, também não interpretei nenhuma, né? Mas a versão que eu estou fazendo uso aqui é a NVT, que é a nova versão transformadora. É o mesmo sentido, porém eu gosto mais de usá-la por causa da proposta da palavra. Então, eu faço uso dela com a expressão todos os anos era a mesma coisa. Já que você está perto da pessoa que está aí perto de você, diga para ela, esse ano não. Esse ano não. É isso aí. Todos os anos era a mesma coisa, agora esse ano não. Eu creio. Esse ano vai ser diferente. Primeira coisa, por que vai ser diferente? É porque você vai ser diferente. Porque quando Deus quer mudar o teu destino, Ele muda a tua mentalidade. Existe uma frase muito conhecida por pregadores, pensadores e também na internet, cuja autoria não é
reconhecida oficialmente. Embora a frase não venha dar o sentido realmente mais clínico, né, técnico do que eu vou falar, é mais ou menos uma lógica para a gente que quer fazer alguma coisa mudar na nossa vida. A frase consiste na seguinte palavra: definição de insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso é insano. Por quê? Porque alguns dizem que, por mais que você tente mudar, tente inovar, renovar com o seu comportamento, isso tem que ser algo que começa aqui dentro. E não existe outro lugar melhor de mudança de mente aonde você tem contato com aquele cuja mente ela é infindável, inalcançável, incalculável. O Espírito de Deus, ele está aqui, ele está em ti. Por mais que ele esteja em ti, ele ainda tem algumas dificuldades, não porque não tem poder, mas por causa de algumas barreiras criadas em nossa própria mente, por causa de comportamentos repetitivos que geram resultados repetitivos à frustração. Eu quero fazer uma breve reflexão sobre a vida de Ana, sobre o prisma dessa máxima, mudança de vida. A Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo de número 1, que o chefe patriarcal dessa casa é Eucana. Eucana tem duas mulheres, duas esposas. A primeira é Ana, a segunda é Penina. O autor automaticamente faz a inversão depois, dizendo: Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Penina é colocada em primeiro lugar e Ana é colocada em último lugar. A primeira indicação de que ele tinha duas esposas, Ana está no primeiro lugar e depois Penina. Mas no papel que a mulher compreendia na época, quem consegue atender esse papel daquela que poderia dar filhos para o seu marido, a fim de perpetualizar o seu poder, a sua imagem, a sua genealogia, Penina consegue fazer isso com mais eficácia e Ana não. O texto é claro em dizer, durante os versículos do capítulo 1, que Ana não era estéril. O Senhor cerrou a madre dela. A Bíblia fala que Sarai era estéril. A Bíblia fala que Rebeca foi estéril. E Raquel foi estéril. Mas a Bíblia não diz que Ana era estéril. A Bíblia diz, consecutivamente, depois de 2 versículos, porque o Senhor lhe cerrou a madre. Ou seja, não havia nada de errado com ela. Tinha tudo para dar certo, mas não estava dando certo. Mas não era porque o marido não amava, porque a Bíblia diz que o marido amava tanto ela, que dava uma porção excelente da carne que ia devolvida do altar, a fim de manifestar publicamente perante Penina que o coração dele pertencia a Ana. Oficialmente, isso nos dá a entender, por meio de um contexto geral, de que Ana era a mulher oficial de Eucana. Por que eu estou dizendo isso? Lembra de Jacó? Jacó trabalhou 7 anos com a proposta de ter Raquel como sua esposa. A Bíblia diz que Labão, seu sogro, que não é um tipo de sogro que é recomendado para se ter, que Labão e ladrão têm a mesma palavra praticamente, só que a Bíblia diz que ele, trabalhando 7 anos, no final ele foi deitar-se com sua esposa pensando que era Raquel, e por algum motivo que eu não sei, ele não descobriu durante a noite de núpcias, e eu não sei se foi muito álcool, eu não sei o que aconteceu, mas no outro dia ele foi reclamar com Labão que a mulher que ele havia sido dado tinha sido errada, que ele tinha trabalhado por Raquel e não por Lia, que era mais velha. Só que o texto diz que Labão lhe deu uma resposta que calou a boca dele quando disse: bom, você não sabe dos costumes aqui? Tem um princípio. O que aqui a gente não pula casinha, a gente não pula fase, a gente não pula nenhum tipo de princípio aqui. Aqui a gente tem que casar mais velha para depois casar mais nova. Então a mesma disciplina que ele foi enganado, ele enganou o pai. Porque o pai dele, ele disse que era Esaú, mas ele era Jacó. E agora Labão está enganando ele na mesma disciplina que ele enganou. E por que ele trabalha mais 7 anos de cabelo de boca fechada? Porque isso doeu nele. Porque ele sabe muito bem que ele também mentiu da mesma disciplina que mentiu o sogro para ele.
E às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, justamente para a gente quebrar o ciclo de não continuar fazendo com os outros do futuro o que a gente fez com alguém do passado. Então Deus permite a mesma dor acontecer conosco que a gente provocou em alguém. Então a melhor forma, às vezes, de Deus nos ensinar é nos confrontando com a dor que a gente causou. Então tem aí uma mudança de mindset, de metanoia. Tem uma mudança. Então ele trabalha mais 7 anos. Então você sabe muito bem que ele trabalha 7 anos. Com Raquel, Raquel foi estéril. O primeiro filho de Raquel foi quem? José. E a Bíblia fala que o próprio Jacó amava José. Mas por que amava José tanto assim? Por que deu a túnica para ele? Por que deu supervisão para ele? Porque no contexto cultural, o primogênito do homem não era aquele que nasceu primeiro, mas é aquele que nasceu como fruto de um relacionamento entre ele e a mulher que ele ama. Não é à toa que o caso de Sara e Agar. Quem amava? Quem é mais que Abraão amava? Ismael ou Isaac? Isaac. E o próprio Deus falou isso no capítulo de número 22. Pega Isaac, o teu filho, a quem tu amas. Ou seja, tudo leva a crer que a presença dessas mulheres era porque a titular não gerava. Não dá para definir se Penina era serva, se Penina tinha algum tipo de relacionamento com Ana. Mas dá a entender que Penina só está ali porque Ana não gera. Se Ana não gera, Penina está ali para fazer o papel que ela não consegue. Só que ela não consegue fazer o papel dela porque Deus a impediu de fazer o papel dela. E eu quero que você entenda isso. A Bíblia fala que Eucana era um homem justo. Ele subia 3 vezes para subir e adorar e sacrificar ao Senhor. E o texto diz que ele pegava porções do sacrifício. Segundo a orientação de Moisés, Deuteronômio capítulo 12, versículos 6, 7 e 8, diz que quando o povo estivesse na terra de Canaã, ele estivesse produzindo, plantando, criando, eles deveriam levar os seus dízimos e oferta para o lugar que Deus havia determinado como morada. E o texto diz: e ele deve comer com a família e se alegrar perante o Senhor. Quando a Bíblia diz que Eucana, ele estava adorando ao Senhor e dava porções do sacrifício, é que na verdade o altar recebia do ofertante, mas devolvia uma parte para que ele pudesse comer e se alegrar. Então pensa bem, estar no culto não é bom? Amém. Imagine comendo. Não é forte? Então você tem mais motivo ainda de adorar. Adorar a Deus se alegrando, porque você está no melhor lugar do mundo e ainda comendo uma coisa que é muito boa. Só que a Bíblia diz que ele pegava porções e dava para Penina, seus filhos e suas filhas. Isso está no plural. Plural. Aí o texto diz que quando chegava a vez de Ana, pegava uma parte melhor, tipo a picanha, o contrafilé, e dava para Ana. E o texto diz: porém, o Senhor lhe havia cerrado porque ele não amava por aquilo que ela dava. Ele a amava por aquilo que ela era. Aí o texto diz que Penina a irritava excessivamente porque o Senhor lhe cerrou a madre. Aí o texto diz: e todos os anos era a mesma. Não era somente referente a Eucana e a sua adoração. Era também o que acontecia com Ana. Porque o texto diz: toda vez que ela subia à casa do Senhor, sua competidora excessivamente a irritava, pelo que ela chorava e não comia. O que ela não comia? O que o altar estava devolvendo através da mão do homem que a amava. Peraí. Então tem uma coisa aqui. Primeira coisa que você tem que entender para mudar a tua vida por completo: nunca permita que nenhum espírito, ninguém, sentimento ou ocasião tire a sua apetite por aquilo que o altar está te devolvendo. Porque o que o altar te dá gera milagre, mudança, restauração. Aleluia! Quem entendeu, diga glória. Quando você vem para um culto, o que você vem? Você vem para dar, mas consequentemente quem dá recebe. E quem é que está dando? É Deus. Agora pensa bem, se você não pode
perder o apetite por aquilo que o altar está devolvendo, automaticamente o que faz você ter a manutenção de estar no templo é o que você come. Porque no lugar que não te dá prazer, você também pouco vai. Porque toda vez que você sai de casa, você diz, eu vou lá, porque eu vou adorar, mas vou comer. Eu vou adorar, mas vou alimentar. Eu vou adorar, mas vou sentar na mesa do Senhor. Por que a gente às vezes está desanimando de vir para a igreja? E aí a gente tem que mudar a nossa mentalidade. É que toda vez que o diabo sabe que Deus vai dar uma grande vitória, ele vai fazer o que Penina fez com Ana. O quê? Vai irritá-la excessivamente para ela não chegar inteira no culto. Oh, glória! Ei, qual era o problema de Penina? Qual é o problema de Ana? Esterilidade. Não é isso? Se Eucana amava a Ana mais do que Penina, por que Penina aparece? Só porque tem filhos. Se ela não, olha só, se Ana tivesse filhos, ela apareceria? Não. Então qual é o único lugar que a vida de Ana pode mudar? No templo. Ei, irmão, o diabo sabe que o único lugar que pode mudar a tua vida é o templo, é o culto. Glória! Glória! Não é à toa que o salmista no Salmo 27, versículo 4 disse: uma coisa eu pedi e a buscarei, que eu possa morar. Ei, qualquer um que diz que quer morar dentro da igreja, a gente titula ele como o quê? Maluco, doido, retrógrado e fanático, não é? Mas Davi, mesmo sendo rei, desejava muito, 1000 vezes estar no templo do que no palácio. O palácio pode ser bom, mas melhor do que a casa não é não. Eita Deus! O teu lugar de atuação lá fora pode ser bom, mas o melhor lugar para se estar é na casa. Porque ele diz assim: porque lá eu vou contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim: esse ano, diga, ninguém vai tirar o meu prazer na casa do Senhor. Aqui é o lugar que Deus transforma, que Deus vira a chave. Ninguém pode tirar. O problema era, pensa, Penina disse, a mulher chega tranquila, a vida dela muda. Eu mesmo dando filho, ela ainda consegue comer uma coisa melhor do que eu. Olha a inveja. Porque até a Penina que tudo tem, inveja a Ana que nada tem. Hã? E deixa eu te dar uma notícia aqui. Pensa na cabeça dessa louca da Penina. Pensando, o que eu vou fazer? Já que eu não posso mudar o coração de Eucana por ela, então eu faço de tudo para que ela não possa desfrutar do amor dele. Eu acho que o diabo pensa a mesma coisa. O diabo não pode mudar o que Deus sente sobre você, mas ele pode fazer de tudo para você não desfrutar da manifestação do amor dele. Porque tudo que o diabo quer fazer é fazer com que a pessoa fique totalmente bloqueada para que o amor está manifestando. Aí a pessoa não desfruta do amor, mas o próprio diabo sabe que Deus não pode ser mudado nisso. Então deixa eu te falar uma coisa. Ei, aprenda isso. Penina é um tipo de espírito que quer fazer você ser convencida de que você não é nada e não tem nada. Vou te falar uma coisa. Você tem muita coisa, só não descobriu o que você tem ainda. E essa aqui é para rachar mesmo. Meu Deus. É para rachar. Essa é para rachar. Pensa bem. Ele disse assim, passou tudo. Ela comia? Não, ela chorava. Como que alguém come picanha chorando? Não dá. Não dá. Eucana ficou incomodado com isso e disse assim, vem cá, por que está triste teu coração? Por que você chora? Por que você não come? Não te sou eu melhor do que 10? 10 filhos, verso 8. Ele está enumerando a quantidade de filhos, pastor. Isso pode ser uma forma de falar de sentimento de plenitude de filhos, pode ser o que for. Mas dentro de uma interpretação, sem forçar o texto, pelo amor de Deus, será que ele não está mencionando a quantidade de filhos que Penina deu para ele? Porque a Bíblia fala que eram filhos e filhas. Agora eu te falo uma coisa aqui. Você conhece o nome de um dos filhos de Penina com Eucana? Então, só o primeiro de Ana se chama Samuel. E só na Bíblia tem 2 livros com o nome dele. Sabe o que isso quer dizer? Penina tem filhos porque tem quantidade. Ana tem Samuel porque tem qualidade.
O que Deus quer te dar não é qualidade. Ah, meu Deus. Aí você pergunta, mas eu adoro, eu oferto, dou dízimo. Está trancado. Deus não é soberano somente quando Ele abre. Deus é soberano quando Ele fecha. Eu vou te falar, Deus não quer te dar uma cura, Deus quer te dar um propósito. Deus não quer te dar uma empresa, Deus quer te dar um canal para... Ah, meu Deus. Aprenda isso. Penina tinha filhos ela tem bênção. E Ana tem Samuel, tem propósito. E você tem que pegar essa aqui. Por quê? Porque bênção tem quantidade, propósito tem nome. Propósito tem o quê? Sabe o que isso quer dizer? Alguém, quando lembrar de você, vai lembrar do propósito. Aí você vai entender por que Deus te segurou tanto. Porque na verdade Deus está te segurando porque está conspirando no teu favor para um futuro onde Deus está preparando um cenário de milagre. Só que segura essa aqui. Deus não quer te dar bênção, quer te dar Só que para a gente entender entre o processo e o propósito, a gente sofre. Por quê? Porque a nossa mentalidade é curta, a gente tem que expandir isso. Pensa Pedro, no outro dia, de manhã, lavando as redes, dizendo assim, rapaz, mas que noite, hein? Péssima. Por que isso, Deus? E lavando a rede. Chega quem? Jesus, na praia. A multidão aperta. Jesus precisa de espaço para pregar. Quem é? E qual? O que está disponível? O barco. Por que o barco está disponível? Porque está vazio. Ele vai, sobe dentro do barco. Pedro, afasta um pouco da terra. Aí Pedro vai, afastou. Jesus prega um sermão que a Bíblia não fala qual é. E o texto é que ele sentou e diz assim, aí Pedro, está na hora de colher agora. Só para você saber que eu não fico devendo nada a ninguém. Tudo que me dão eu dou de volta. Só que eu dou diferente. Você me emprestou o barco? E agora eu estou te dando uma boa pescaria. Lança-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Aí ele falou assim, Senhor, a gente pescou a noite toda, não pegamos nada. A explicação é lógica, gente, que eu sou pescador. Só que eu pesco em apneia. Então eu pesco com arpão. Então eu desço, prendo a respiração sem oxigênio, voluntariamente, a apneia voluntária, desço 20, 15, 25 metros e mato o peixe no arpão. A diferença entre eu e o pescador de linha é que o pescador de linha atrai o peixe pela isca. Eu atraio o peixe pelo comportamento. Porque tem gente que você vai pegar com anzol e isca, mas tem gente que só ganha com comportamento. E aí, por que eu estou falando isso para você? Existem algumas coisas interessantes. Durante a noite, tá? Alguns micro-organismos eles vão para a superfície da água, bem na face da água ali, para fazer o processo de fotossíntese. O que acontece? Esse micro-organismo atrai alguns cardumes pequenos para cima da superfície, pastor. E com isso, os grandes que estão embaixo vão para a superfície para devorar os pequenos. Qualquer rede não chega no fundo do lago, é muito profundo. Então ela depende de ter peixe de passagem ali na superfície. O que Pedro está dizendo assim, Senhor, a melhor hora para pegar peixe acabou. Mas por causa da tua, eu vou fazer quando o tempo não for favorável. Amém. Aí ele lança, quando ele lança, o texto diz que a rede dele quase rasgou. Pensa, uma noite os peixes estavam fugindo, ganharam inteligência, não sei como. Porque Deus dá inteligência para o peixe, porque afinal de contas foi Deus que falou para o peixe para engolir Jonas. Então eu tenho base bíblica. Então tá lá. Agora pensa, Deus deu inteligência para os peixes fugirem. Era demarcação, tá o GPS de Deus lá, ó. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Agora de manhã tinha peixe brigando pelo espaço na rede de Pedro. Sabe por quê? Tem hora que para Deus te levar para o propósito, ele esvazia o teu barco. Mas depois que você entende o propósito, aceita o propósito, ele vai encher teu barco de novo. E olha para o teu irmão e diga assim, se prepare, diga para ele, vai ter gente brigando por espaço na tua rede.
processo faz a gente até o propósito, mas tem hora que a gente tem que ter o propósito. Para entender o propósito, para sair do processo, a gente tem que encarar a nossa realidade. Agora a Bíblia diz, presta atenção, que ela está chorando e não está comendo porque Penina a irritou. Mas toda irritação só funciona quando você aceita. Já viu apelido? Apelido só pega quando aquele que foi apelidado fica com raiva. Você já viu alguém que tem apelido e não fica com raiva o apelido pegar? Porque alguém que pegou apelido, botou apelido, quer acabar com a vida do outro apelidado. Então aprenda uma coisa, o diabo só vai conseguir espaço na tua vida que você dá para ele. Porque alguém que afeta a tua vida, a culpa não é dele, a culpa é tua que deu espaço que não deveria ter dado. E sabe o que a Bíblia diz? Que Eucana disse assim, ei, por que está triste? Por que ele não vai falar com Penina? Mexe com quem eu amo para tu ver. Mexer com quem eu amo, Penina, quem deveria estar ouvindo uma palavra de exortação, mandar calar a boca, era Penina. Ele poderia dizer, opa, não mexe com a mulher que eu amo não. Mas por que ele não exorta e não manda Penina calar a boca? E ele fala com Ana, porque ele quer que Ana entenda quem ela é. Ana, depois de você entender que você ganha essa mulher. Ei, Deus não vai falar com o diabo, porque o destino dele já está focado, acabou, ele é um miserável perdedor. E aí Deus vai falar contigo, por quê? Porque você consegue ser mais do que vencedor. Quando você entender isso, você ganha ele. Aí ele diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos. Sabe o que ele está dizendo? Por favor, dá para me ouvir? Porque eu manifesto o meu amor para você, a doida acaba com você porque você deixa. E aí o problema é que quando você vem para o culto, você não consegue adorar. É isso que ele está dizendo. Sabe qual é a melhor aplicação? Aprenda, em 2022, você tem que passar a ouvir mais quem te ama e parar de ouvir quem te odeia. O problema é que você ouve quem não quer ver você bem e acaba desprezando quem te ama. Você faz gabinete com o pastor 2 horas. Virou a esquina. Alguém lá do outro lado do mundo ligou para você falando que você é uma fracassada e você acredita no discurso dele. Então para de ouvir quem te odeia e passa a ouvir quem te ama. Olha para o teu irmão e diga assim, o segredo de 2022, fala. Para mudar a tua mentalidade, passe a ouvir a pessoa certa. Dá glória, faz alguma coisa. Você ouve a tua mãe que te abandonou, você ouve teu pai que te abandonou, você ouve tua madrasta que te abandonou, você ouve todo mundo, mas não ouviu Deus até agora. Que disse que te ama, é apaixonado por você e mandou o filho dele em carne para morrer por você, sem pecado, e ainda não morreu com a garantia de você aceitá-lo. Ele fez crendo que você aceitaria. E aí você está aqui. Mas ainda você não toma posse totalmente. O problema é que tem gente que fala tanta coisa e a gente acaba ouvindo. Já aprendeu isso? Não sei se você já pegou isso. A gente tem uma probabilidade incrível de acreditar mais no não do que no sim. A gente inventou até um ditado. Quando a esmola é demais... Não, mas eu mudei o discurso agora. Agora o meu é assim. Quando a esmola é demais, o santo fica rico. Você é bobo, rapaz? Você é bobo, é? O santo fica rico. Deixa eu te contar uma coisa. Deus vai te preparar em 2022 para você começar a crer em coisas boas. Só que para crer em coisas boas, você tem que se abrir para pessoas boas. E se fechar para essas pragas por aí. Essas malas sem alça. Pastor, o bispo, olha que interessante. Rapaz, a gente está tão acostumado pelo sofrimento a acreditar na coisa negativa, de que quando a coisa bate boa, a gente desconfia. Olha aí, ó. Até quando alguém na igreja quer nos ajudar, a gente, pô, eu estaria nos ajudar demais. Porque a gente tem uma tendência a isso, porque a gente tem um histórico e quadros psicológicos formados por circunstâncias em contextos que acabaram nos dando a ideia e a crença de que todo mundo que se aproxima vai querendo fazer o bem
está querendo, na verdade, é fazer o mal. E quando a situação é favorável, a gente nem acredita. Você sabia que tem uma coisa chamada lei, crença do merecimento? Quando a gente estuda psicologia, a gente aprende muito sobre isso. São crenças limitantes. Que tem crenças centrais em desvalor, desamor, desamparo. E o problema é que isso está tão intrínseco dentro de nós que a gente não percebe e já vai automaticamente fazendo isso. Deixa eu te contar uma coisa. Eu moro, mas morava, não vou morar mais agora, vou morar em Copacabana. Não deu glória porque ficou com inveja. Tá? Tava lá, agora vou morar lá. Agora pensa bem, eu morava lá, fiz a minha casa, e aí a minha casa, o banheiro, eu mesmo que fiz. Aí tu já sabe, né? Deu ruim. Pregador não é pedreiro. Aí eu fui e fiz. Só que o tubo que levava a água para tomar banho do chuveiro ficou baixo. E eu tenho 1,83 m, né, irmão? O que aconteceu? Lá, a gente não é chique como vocês aqui, que é aquecimento por gás. Lá é luz, irmão. E se você ligar errado, dá choque quando você... Aí você tem que ficar assim, dá choque. Quem sabe disso aí conhece, né? Que você já foi da prova, você não é mais da prova mais. Mas a gente vive essas provas lá. E aí o que aconteceu? Eu fui tomar meu banho e lavar minha cabeça. Quando eu fui lavar minha cabeça, eu levantei, irmão, pensa. Estava baixo demais, eu sou muito alto, eu levei um choque na cabeça. E eu estava com os pés molhados. Aí tu pensa no curto que dói. Só que começou no coco. E aí, irmão, pensa. Eu logo abaixei a cabeça, né? Diminuí uns 10 centímetros logo assim. Tranquilo. Deu uma semana, estou entrando de novo. Vai eu fazer a besteira de lavar a cabeça e eu matei a cabeça. Tum, de novo na cabeça. Na terceira vez, irmão, eu já entrei de cabeça baixa, assim. Ó. Por quê? Porque é automático. Isso é condicionamento operante. Não adianta. É reforço, negativo e positivo. Não adianta. Esse é reforço e punição. Acabou. E aí o que aconteceu? Eu me mudei. Fui para a região dos lagos. Numa casa muito melhor e mais estruturada. Depois de um ano, eu identifiquei que ainda estava de cabeça baixa entrando no banheiro. Aí o Espírito Santo falou comigo: você mudou de geografia, mas não mudou de mentalidade. Porque o seu comportamento ainda é o mesmo. Porque você ainda está ouvindo o choque do passado. E se comportando automaticamente sem criticar e fazendo seu corpo se submeter a uma posição desconfortável, sendo que você não precisa mais estar assim. Deixa eu te dar uma coisa. Tem gente que está na igreja, aceitou Jesus, está num processo, está benção, é top, tranquilo, mas tem que se despertar de que não está mais naquele lar que acabou com você, que te destruiu, que te flagelou, te fragmentou. Por quê? Porque agora você está na casa do Pai, na casa do Senhor. Deus te acolheu, meu Deus te amparou, Ele te ama. E a gente ouve, pastor. E aí, apóstolo, a gente vai ouvindo. A gente vai ouvindo essas vozes, né? Eu vou falar uma coisa para você aqui. Eu estava pregando, a gente estava fazendo um culto do pastor. Pastor Silas, a gente faz o culto de aniversário dele, culto de ação de graça. Eu estava sem grana, novidade, né? Como se eu tivesse. Como se eu tivesse. E eu estava precisando. Opa, olha. Se eu tivesse, olha só, se eu, né, tivesse condições, eu daria mais. Eu não tinha condições, eu estava precisando comprar um carro para mim. E numa doideira. Não sei se você já, lá no Brasil, se você já conheceu um troço chamado score. Isso é a pontuação do CPF. Irmão, eu não tinha uma dívida no meu nome, mas o demônio do score me perseguiu por muito tempo. Mas eu venci ele, em nome de Jesus. E aí, eu dei R$200. Não é? Tem uma companhia. Rapaz, isso aí é uma covardia. Esse dia a irmã colocou no Brasil 159 euros, deu R$1.000. Falei, pô, mas isso é covardia demais. Chega a doer o coração, irmão. E aí, eu dei R$200. Entreguei R$200. Falei, Deus está aqui, Senhor, eu quero honrar a vida do meu pastor. E aí, bispo, o que aconteceu? Uma semana depois, estou eu pregando numa igreja lá em Campos Grande. Então, eu pregando, estou vendendo meus livros. Depois, no final, o irmão chegou para mim, muito simples, falou assim: ei, eu quero 3 livros. Falei, beleza. Aí deu os 3 livros para ele. Peguei a máquina de cartão, liguei. Ele passou o cartão da Nubank dele. Coloquei, aí ele falou, mas não coloca esse valor não. É 180.
Aí ele me chamou pro cantinho. Falei, ó o golpe. Chamou pro cantinho, eu fui pro cantinho. Ficou assim, aí ele olhou, bota 4 mil. Não é muito para vocês, né? Mas pra gente lá é, tá? Só para deixar claro aqui. Só para deixar claro para vocês, lá é muito, tá? Lá é muito. Rapaz, pastor, bispo, eu quase não recebi. Porque eu falei com ele, tu tá de brincadeira. Rapaz, você vai ficar sem dinheiro, não faz isso não. O cara querendo ofertar na minha vida, e o que eu tô recebendo, vou te falar, é fruto de uma semente. Porque quando você planta é opcional, quando você colhe é obrigatório. E aí eu tô assim, bispo, eu tô assim, recebo, não recebo, recebo, não recebo. Ele, rapaz, bota 4 mil aí, pronto, acabou. Irmão, errei até a quantidade de zero, botei 40 mil. Eu falei, irmão, coloca aqui pra mim, porque eu tô errando aqui a quantidade. Tô nervoso. Mas foi resistência para eu receber. Por quê? Porque eu na minha família sempre fui maltratado. E agora alguém querendo me fazer bem, eu pensei que era pegadinha. Falei, tem um YouTube aqui, não é possível. Mas pensa bem, porque nós temos a resistência a aceitar o sim, o que é bom e o que é favorável, mas a gente aceita o não com uma facilidade terrível. E Deus está te dizendo assim, eu vou treinar você para receber o sim. Ei, eu vou te dar uma notícia. Aquilo que você pensou que estava morto, não está morto. Está sendo preparado, potencializado, duplicado para ser entregue nas tuas mãos. Porque Jacó ficou de luto com José vivo. E quando José mandou a notícia que estava vivo, Jacó quase morreu do coração. E eu vou te falar, vai para o cardiologista em 2022. Quem vai para o cardiologista aí? Dá uma olhadinha no coração, porque a emoção vai ser forte. Você crê nisso? Ei! Prepara o coração, porque a coisa vai ficar boa. Deus diz que ela se levanta e come, porque ninguém come deitado, sentado. Ela come, fica de pé, e o texto diz que ela vai fazer uma oração. E a primeira oração dela é um voto, porque ela aprendeu que semear, dar, é o segredo. E ela diz assim, eu não quero um filho para mim, eu vou te dar um filho se o Senhor me fizer gerar. Agora pensa bem, se Ofni e Finés eram os sacerdotes daquela época, conjectura minha, tá? Não é heresia não, conjectura minha. Pensa, se Ofni e Finés com aquele comportamento inadequado estavam presentes lá no templo, pensa ela olhando para ele e dizendo assim, a qualquer momento vai ter 2 vagas liberadas. Tendo 2 vagas, peraí, uma é minha, porque uma é do meu filho. Bom, beleza, vou fazer Deus me chamar para o meu negócio. Vou chamar Deus para o meu negócio, vou chamar Deus para o meu milagre. Então como que é? Deus, se o Senhor me dá um filho, uma dessas vagas que vão ser liberadas é minha. Só que tem uma coisa aqui, interessante. Quando ela está orando, o texto diz que o profeta Eli, o sacerdote, olhou, está bêbada. Só que ela não é mais a vítima que chora se cala não come. Ela agora é a mulher que ora por propósito, porque comeu o que o altar devolveu, uma postura diferente. Ela disse assim, esse mal entendido eu vou resolver agora, não estou bêbada não, estou amargurada. Aí ele falou assim, então vai em paz. E o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Pastor, hein bispo? Ela se levanta, vai pelo seu caminho, agora come e bebe, está comendo toda hora. Ela comeu, bebeu, e o texto diz, o seu semblante já não era mais o mesmo. Opa! Sabe o que vai fazer você romper em 2022? Que no culto você vai receber palavras que vão mudar o teu comportamento. Bispo, ela não saiu de lá grávida, mas ela saiu de lá com uma palavra da gravidez. Ela não saiu de lá com a porta de emprego, mas saiu com a palavra sobre a porta de emprego. Ela não saiu de lá com a palavra de salvação da família, mas saiu com a palavra sobre isso. E eu vou te falar, se a ansiedade é trazer um futuro que você não sabe se vai estar vivo para viver, com base nas suas crenças limitantes para o presente, a fé vai te dar a capacidade de fazer diferente. Como é que você vai fazer? Isaías 54 para terminar. Olha o que Isaías 54 diz. Alegra-te, ó estéril, você que nunca teve dores de parto. Exulta, canta de alegria, você que não teve filhos. Porque, na verdade, ele diz, mais são os filhos da abandonada do que da casada.
Mas o versículo 2 ele diz assim: ei, mas vou te dar uma boa notícia. O teu futuro é muito grande. Só que ele precisa de espaço. O quê? Aumenta o local da tua habitação, estica bem as suas tendas, bate bem as suas estacas. E eu gosto da versão que diz assim: e não economiza. Por quê? Porque você vai ter tantos filhos que vai para a esquerda, vai para a direita. O que ele está dizendo? Eu não vou te curar agora, mas eu vou te dar uma palavra sobre o teu futuro. Então norteia o seu comportamento para o futuro. Que ela está dizendo: ei, o Deus está dizendo, eu vou te dar filhos. Então prepara o anexo da casa, o quarto, porque a bênção está chegando. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: saia daqui com uma palavra. Então muda o comportamento e prepara o espaço para a bênção chegar. Ah, eu não tenho carro. Aí você vai dizer assim: eu não tenho carro. Então já prepara um local para botar o carro na garagem. Hã? Porque quem tem fé já ora para chover, já sai com guarda-chuva na mão. 3 anos sem chover. Elias diga assim: ei, vamos fazer um altar aqui, um sacrifício. Fez o sacrifício, matou os profetas, voltou para Elias, para cá, e disse: cabe, sobe, come e bebe. Por quê? Porque eu ouço um ruído de uma abundante. Beleza. Ele está comendo. Ele vai para o altar e diz para o moço: dá uma olhadinha lá para a banda do mar. Vê o que você vê e me traz a notícia. Ele está orando, não está orando? Aí o menino vai e fala assim: não vejo nada não. Olha que relatório maravilhoso. Ele volta lá 7 vezes. O menino vai, volta e diz: não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada, não vejo nada. Mas ele está orando. Aí o texto diz que na 7ª vez o menino volta: ei, tem uma nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem. Sabe o que ele está dizendo? Esse barulho que tu viu aí vem de outro lugar. Daquela chuva não, daquela nuvem não. Por quê? Aí, pensa bem. Ele está vendo as coisas do ponto de vista visual. Elias está vendo as coisas do ponto de vista da fé. Bispo, por que ele está orando? É para ver? Não, ele está orando porque ele ouviu. Quem ouve não para de orar, porque sabe muito bem que a vitória já está garantida. É uma questão de tempo, a nuvem vai aparecer. Pode ser pequena no início, mas vai se tornar volumoso. Em 2022 a coisa vai crescer, porque aquilo que Deus falou contigo no altar vai acontecer. Se coloca de pé dando glória a Deus. Irmãos, os irmãos que estão agora pelas redes sociais, pelo YouTube, estão recebendo a palavra lá. E o que eles têm que fazer? Eles já têm que pegar a palavra e mover-se em direção a essa palavra. Se você acredita que tem algo que Deus te falou, já se prepara. Lá na igreja eu falo assim: irmãs, você que tem um marido atribulado aí, ô bichinho chato, compra a blusa de diácono, do tamanho dele, uma Bíblia bem grande, roupa para ele, dá para ele de presente. Vai falar assim: o que eu vou fazer com isso? Agora nada. Mas no futuro tu vai ser diácono da igreja. Vamos aumentar o tempo, vamos. Ô bispo, eu quero comprar 5 cadeiras. Mas para quê, meu filho? Já tem cadeira demais. Um para minha mãe, outro para meu pai, outro para meu avô, outro para meu... Por quê? Já estou preparando o lugar deles antes de chegar. Ei, teu casamento vai chegar. Ô glória, não dá bom dia dar. Ei, vou te falar uma coisa. A bênção vai chegar. Agora, aprenda uma coisa. Traz esse futuro para o presente e começa a se alegrar antes. E aí Penina vai perguntar assim: vem cá, mas que negócio é esse aí? O que você recebeu lá que eu não vi? É simples. Outro ano ela volta com o menino e diz assim: ô Eli, por esse menino aqui orava. E é isso que vai acontecer com você, com o bispo. Vai chegar no final do ano e falar assim: aqui bispo, ó, eu entrei nesse projeto para 2022 por essa oração aqui, por esse pedido. Orava eu. Sim, meu Deus, levanta as suas 2 mãos, fecha os seus olhos, eu quero orar junto com você. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Creio que a inspiração vem de ti. E esse ano não será a mesma coisa de todos os demais anos que passaram. Viveremos o sobrenatural, viveremos o poderoso, viveremos o profundo, viveremos o fluir da tua presença. Já estamos preparando o local e já estamos nos movendo em direção ao nosso futuro. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua glória. Visita
Visita os irmãos que estão em casa nesse momento e que eles recebam em todos os lugares, Senhor, a sua palavra, no nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor.